Bom, eu vou começar com uma prece. Para quem não sabe, todo mundo conhece esse livro aqui, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho. Todos conhecem. No final, alguém já folheou ele alguma vez, assim, sem ser no Evangelho no Lar? No final tem um conjunto de orações, de preces, muito legais. E aí eu vou usar uma delas para a gente fazer a abertura hoje da nossa roda de conversa. Então todos fechem os olhos, mentalizem o vosso anjo guardião ou protetor. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e os conduzir no bom caminho, sustentai-nos nas provas dessa vida. Dai-nos a força de a suportar sem murmurar. Desviai-nos os maus pensamentos e fazei com que nós não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem nos induzir ao mal. Esclarecei a nossa consciência sobre os nossos defeitos e levantai sobre os nossos olhos o véu do orgulho que poderia nos impedir de perceber e de confessar a nós mesmos. Assim seja. Tive que fazer uma adaptação porque ela fala em pessoa, na primeira pessoa, né? Então, recomendo. Tem várias orações aqui. Tem no começo, inclusive, das orações, tem a oração dominical, que é o Pai Nosso, e linha por linha do Pai Nosso, ele vai explicando cada capítulo, cada linha do Pai Nosso. Tá bom? Então, hoje, nós chegamos ao capítulo 15 da série, do livro Os Mensageiros, da série A Vida no Mundo Espiritual. Chegamos no capítulo 15, A Viagem, e já vou adiantando que não tem nada a ver com a novela. Não vamos saber a história de Diná, Otávio, eles já desencarnaram, né? Estão lá resolvendo as questões deles, né? O irmão da Diná possivelmente até já reencarnou para resolver as questões, então... Guilherme, né? Guilherme. Isso. Pois eu que sou noveleiro, tá vendo? Ah, mas essa eu gostei dele. Alexandre. Guilherme era um ator. Guilherme é um ator, o Alexandre. Bom, então vamos lá agora. Eu vou lendo para vocês, porque é pequeno, o nosso projetor ainda não foi entregue, então eu vou ler para vocês, tá? Para vocês que começaram agora, nessa série, Os Mensageiros, André Luiz, quando começa a série Os Mensageiros, ele acabou de ser escolhido como cidadão de Nosso Lar. Foi o último capítulo do livro Nosso Lar. E como cidadão do Nosso Lar, ele começou a se questionar se era só aquilo, né? Se aquilo que ele tinha feito em Nosso Lar, ou seja, aqueles aprendizados que ele tinha em Nosso Lar, se era só aquilo que ele ia fazer ou se tinha mais coisa. Então ele começou a questionar, procurou mais trabalho, mais serviço, né? E aí, o Clarencio recomendou que ele fosse para o Centro de Mensageiros, que é um centro que prepara trabalhadores para a seara espírita. Médiuns, coordenadores de tarefa, palestrantes, tesoureiros, diretores, e vai para aí afora, né? E nos primeiros capítulos, que vocês não tem no NED lá para vocês assistirem, mas se vocês quiserem é só ler o livro, é rapidinho. Nos primeiros capítulos são várias histórias que você vai acompanhando de pessoas que vieram para cá com uma missão e falharam redondamente e voltaram para Nosso Lar como espíritos fracassados e tiveram que voltar para o Centro de Mensageiros para reaprender ou para ter mais informações, reforçar aquilo que já sabiam para poder voltar novamente, né? E agora a gente chega num momento em que André Luiz e Vicente, que são o coordenador de mensageiros, do Centro de Mensageiros, ele separa as pessoas por afinidades profissionais. Vicente e André Luiz eram médicos, então eles ficam juntos, né? Num dos primeiros capítulos, nós ficamos sabendo que as equipes são compostas por vários tipos de profissões, tá? Tem engenheiro, tem médico, tem professor, tem dona de casa, né?
Tem vários que, então, dependendo do tipo de trabalho que eles precisam exercer, vai um profissional que tenha tido essa profissão na Terra para auxiliar no desenrolar do problema, né? E agora eles vão para o seu primeiro trabalho na crosta terrestre. Ele e Vicente, com mais outras pessoas, vão para o primeiro trabalho deles na crosta terrestre. E aqui a gente vai relatar, eles estão relatando no capítulo, já estou dando spoiler, né? Como é essa passagem do mundo espiritual para a crosta terrestre. O quão é complicado para eles volitarem e passarem do mundo espiritual ou de nosso lar, da colônia, para cá, né? Para quem não sabe, já vou avisando. Quem tem medo de ir para um umbral aí? Pois é, nós já estamos nele, então... Nós já estamos, né? Porque as regiões umbralinas são muito próximas da crosta terrestre. Então, para quem tem medo, já sabe como é que é. Depois de empregarmos o processo de condução rápida, atravessando imensas distâncias, surgiu uma região menos bela. O firmamento cobrira-se de nuvens espessas e alguma coisa que eu não podia compreender impedia-nos de volitar com facilidade. Creio que o mesmo não acontecia ao nosso instrutor, mas Vicente e eu fazíamos enorme esforço para acompanhá-lo. Então eles volitavam, tá? E possivelmente, se não me engano foi no capítulo anterior, o instrutor deles, ele criou uma zona em que a volitação dele auxiliava a volitação dos dois, porque eles não tinham ainda não tinham muito preparo para isso. E como eles iam para uma zona muito densa, eles relatam aqui que eles sofrem para conseguir. É como se você estivesse correndo no ar e de repente estivesse correndo dentro da piscina. Então é uma região muito mais densa, então complica mais ainda. Aniceto, que é o líder do grupo, percebeu de pronto nossos obstáculos e considerou: será conveniente utilizarmos a locomoção. A atmosfera começa a pesar muitíssimo e não devemos andar muito distante do campo da paz. Não precisaremos ir até lá, todavia, descansaremos no posto de socorro. Encontraremos ali os recursos indispensáveis. Aqui a gente já tem uma informação interessante. Tem nosso lar, tem a terra, a crosta terrestre, as regiões umbralinas, mas no meio do caminho tem um posto de socorro, onde as pessoas são resgatadas, não necessariamente vão direto para o nosso lar, podem ir para o SAMU, né? Vão para um posto de socorro, né? Para o ER, né? O doutor, vamos para o PIT, né? Que agora quem está assistindo a série, PIT, vai para um posto de socorro e depois pode ir para o nosso lar ou pode ir para outra colônia, se assim for necessário. Mas que é isto? Perguntei, admirado da profunda modificação ambiente. No caso, o André Luiz perguntando. Estamos penetrando a esfera de vibrações mais fortes da mente humana. Achamos-nos a grande distância da crosta. Entretanto, já podemos identificar desde logo a influenciação mental da humanidade encarnada. O que a gente pensa, cria uma egrégora, né, que é o termo que muita gente usa, ao redor do planeta, né? E essa egrégora de pensamentos é que cria essa densidade tão pesada que impede ou que dificulta a volitação dos espíritos. Então, de quem é a culpa? Nossa. Por quê? Fala, Arlindo. Porque quanto mais a gente pensa ruim, mais pensamentos negativos, mais pesado fica. Mais pesado. Isso. Então, por isso que a gente tem que, sempre que possível, vibrar com pensamentos positivos. Quando a gente vê uma notícia ruim, seja lá qual for, gostei da tua camisa, hein? Essa camisa é bonita, hein? Viu? Gostei dela. Nossa, tem pra mim? Não sabia. Só não tem pro ferro, né? A cortina era muito grande. Fala isso que o ferro fica bravo, gente. O sombra. Então, depois eu corto isso, tá? Mas esse espaço, é o que a gente chama de erraticidade? Oi? Esse espaço da região da Terra,
regiões umbralinas, para o nosso lar, por exemplo, essa partezinha aí onde tem Seria a erraticidade? Que chama que é. Não. Onde é a erraticidade? A erraticidade é aqui, ó. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Essa região que separa é o que eles chamam de umbral, região umbralina, que é muito próxima da crosta terrestre. A erraticidade, quando se fala, e se eu estiver enganado, o Silvio pode me corrigir, no meu conceito, a erraticidade, quando se fala que os espíritos estão na erraticidade, eles estão aqui, ó, entre nós. Os espíritos estão na erraticidade que o Kardec explica, pelo meu entendimento, todos aqueles que têm que reencarnar. Então, todos nós estamos na erraticidade. Quando espíritos. Mas a gente vai ver essa questão de entendimento. Mas, de qualquer maneira, essa região não é a erraticidade, tá? Então, entendam, a influenciação mental da humanidade cria essa egrégora. Então, por isso que a gente precisa mentalizar coisas boas. Eu sei que às vezes é difícil, né? Em vez de ficar vendo notícias ruins, muda de canal, vai ver outra coisa, vai ver gatinho no Facebook, vai fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Nem que você queira assistir BBB, mas com olhos de distração, não com olhos de ver e ficar irritado. Se isso te trouxer algum tipo de irritação, julgamento, muda, vai assistir gatinho no Facebook. Grandes lutas desenrolam-se nestes planos e milhares de irmãos abnegados aqui se votam a missão de ensinar e consolar os que sofrem. Em parte alguma, escasseia o amparo divino. Então, apesar de a gente estar nessa situação, a gente não fica desamparado nunca. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhavam-se trilhas diversas, à maneira de labirintos bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Contrastando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se-me da alma. Vicente e eu ajoelhamo-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos, em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que investia de luz, luz que se irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Alguém quer tentar entender o que aconteceu com eles? Quer tentar explicar o que aconteceu com eles? Eles criaram tipo um escudo de proteção. Eles começaram a ficar envolvidos pela luz divina, de tal forma que eles começaram a emanar essa luz. Os corpos deles... Já mostravam um grau de evolução deles. Já mostravam um grau de evolução. Deve ser um momento lindo, Lindo, né? muito lindo. Depois você dá uma... Talvez já tenhamos passado por isso, mas a gente não lembra. Satisfazer a dúvida anterior. Ah, sim. Na doutrina espírita, respondendo a sua questão da erraticidade. Na doutrina espírita, revelada em obras como o Livro dos Espíritos, a erraticidade é o estado do espírito entre duas encarnações, um período de transição e aprendizado no plano espiritual, onde ele se recupera, estuda e reflete sobre as vidas passadas para se preparar para futuras encarnações, sendo um tempo variável e não um sinal de inferioridade, mas de evolução. Então, realmente, a partir do momento que você desencarna e vai para alguma colônia ou vai para algum lugar, você está na erraticidade, inclusive aqui, entre nós. Obrigado, Silvio. Aniceto se mantinha de pé a contemplar-nos com expressão de alegria. Falou comovidamente. Muito bem, meus amigos, agradeçamos a Deus os dons de amor, sabedoria e misericórdia. Saibamos manifestar ao Pai o nosso reconhecimento. Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. Essa frase é muito legal, né? Quem não sabe agradecer, não sabe receber, e muito menos pedir. E nós, seja bem-vinda. E nós, a gente faz muito ao contrário, né? A gente pede muito, agradece pouco e reclama demais, né?
Então a gente tem que aprender a agradecer mais. Durante muito tempo, Vicente e eu mantivemos-nos em prece repletos de alegrias e de lágrima. Em seguida, retomamos a marcha como se estivéssemos vestidos em sublime luminosidade, ou seja, eles se mantiveram em oração e essa oração os manteve nessa luminosidade, essa luz que emanava deles, né? E aí a gente traz para a gente aqui. Quem reza aqui ou ora antes de dormir ou acordar? Vocês estão de parabéns. Parabéns, a maioria faz isso. Mas quem mais pede do que agradece aqui? Agora eu quero ver. Eu tenho muito mais a agradecer do que a pedir. Eu, particularmente, Não. É tão bom, né? para mim, Nós estamos com tanta... É uma bênção estar vivo ainda. Depois que a gente passa dos 30... Eu passei faz pouco tempo. Eu também. Ó, a gente tem que pedir também, né? A gente só tem que saber pedir, né? E mais agradecer do que pedir. Então a gente agradece pela vida, agradece pelos amigos, agradece pelos problemas, porque os problemas nos ajudam a melhorarmos de alguma forma, né? Seguindo a máxima do... pedir saúde, sim. Desde que não seja... pedir saúde é bom, mas dentro daquilo que nos é necessário, né? Porque às vezes você pede saúde, mas você nesse momento, naquele momento, você precisa passar por algum problema, entendeu? Então às vezes você tem que agradecer pelo problema que você está passando, porque de alguma forma ele vai fazer você melhorar. Seguindo a máxima do Candinho, tudo que é de ruim na vida da gente vem para melhorar. Só mesmo. Mas nem todas as novelas assistem. As surpresas, no entanto, sucediam-se ininterruptamente. Aquelas vias de comunicação eram muito diversas das que eu conhecia até ali. Mergulhávamos num clima estranho onde predominavam o frio e a ausência de luz solar. A topografia era um conjunto de paisagens misteriosas, lembrando filmes fantásticos da cinematografia terrestre. Picos altíssimos semelhavam vigorosas agulhas de trevas, desafiando a vastidão. Descíamos sempre, como viajores ladeando escuros precipícios em país de exotismo ameaçador. Então imagina como deve ser você sair de nosso lar, né, de tão belas paisagens e de repente você entrar num lugar sem luz, com desfiladeiros, com sombras. Qualquer um sentiria receio, medo, né? Mas, por isso que eles estavam em oração, para que lhe dessem forças para não sentirem o medo. Quem lembra da passagem de Pedro no barco? Todos lembram. Lembra aquela passagem que ele não estava, ele ficava com medo, né? Isso. Quando Jesus fala para ele assim, sai do barco e vem, ele botou o pé na água e saiu andando. Mas por que ele afundou? Ele não tinha fé. Porque ele sentiu medo. Ele sentiu medo e o medo. E o medo atrapalha a nossa fé. Esquisita vegetação subia do solo. De espaço a espaço, entre os grandes abismos, aves de horripilante aspecto surgiam, medrosas de quando em quando, enchendo o silêncio de pios angustiados. Rija ventania soprava em todas as direções. Fundamente assombrado, cobrei ânimo e perguntei ao nosso instrutor: que dizeis de tudo isso? Ignorava que houvesse tais regiões entre a crosta e a nossa cidade espiritual. À nossa frente, sinto um mundo novo, que me é totalmente desconhecido. Por quem sois, nobre Aniceto? Nada vos pergunto por ociosidade, mas essas terras me surpreendem profundamente. Ele colocou por ociosidade porque, como o André Luiz era um cientista, além de médico, ele era curioso, né? Então ele queria saber
ter essas informações até para nos passar, né? Até para ele escrever depois para a gente. Continua, você quer falar agora? Queria falar uma coisinha, Fala. só fazer um comentário para o pessoal. Não sei se todos leram o Nosso Lar. Antes desse livro tem o Nosso Lar, né? Nós até estudamos ele aqui, foi a primeira parte. E é interessante esse capítulo, que eu falei ontem para minha esposa, que a gente todo dia, um dia antes, à noite, a gente lê o capítulo que vai passar na quinta-feira, porque nós já lemos o livro várias vezes, mas a gente gosta sempre de ler para refletir. Quando chegou nesse ponto, eu parei e me chamou a atenção, eu falei para ela, poxa, mas no Nosso Lar, no livro Nosso Lar, no final diz que o André Luiz veio diversas vezes para a Terra. Como é que ele não viu nada disso? Só agora ele está vendo isso. Me chamou a atenção. Aí, continuando lendo o texto, vai explicar. Então, só para você dar uma ênfase nessa questão da visão espiritual. Sim. Aniceto, sempre generoso, sorriu docemente e respondeu: todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo. Então, mesmo eles vendo muita coisa, não viam tudo, né? Para quem não sabe, a nossa visão no espectro de luz vê um trecho muito pequeno do espectro de luz. Como ele passou por aquele sistema do passe, antes da viagem, Isso. A visão e a audição, eles conseguiram ver mais coisa do que ele via. Isso. No capítulo anterior, tanto o Vicente como o André Luiz, eles passaram por uma sessão de passes dentro de mensageiros para ampliar a visão e a audição. E aí por isso que eles estavam vendo o que eles estavam vendo que antes eles não viam. E aqui, ó, para quem quiser um dia conhecer, né? Vai fazer a excursão para lá? Fazer uma excursão para as zonas umbralinas, está aqui, ó. O Aniceto, o Vicente e o André Luiz, as sombras, as aves, né, de uivos, os raios e os caminhos tortuosos que eles estão seguindo, tá bom? Ficou legal essa representação. Esse desenho é do André Ruiz Luiz, não. Não é dele. Ele usou também. Ele usou. Agora, não lembro agora. Esqueci o nome do... Tem um site, né? Tem um site que tem desenhos de todos os livros das obras de André Luiz que um rapaz fez. Você não consegue baixar gratuitamente, né? Eu adquiri esses desenhos de Nosso Lar e do Mensageiros para poder trazer para vocês. Eu acho que está no início No início da exposição está o nome tá dele. Aqui, ó, para ser Mozart Couto. Tá? Para ser fiel ao autor. Esses desenhos são do Mozart Couto. Mozart Couto é a mesma imagem, só que sem os detalhes das entidades. Então é esse o caminho que eles estão percorrendo. Claro, é que essa imagem é que eles pararam para conversar sobre isso. Acredito que talvez nem tenham parado, nem tenham falado, foi tudo mentalmente. Tá? Mais uma representação do caminho que eles estavam seguindo. Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue aprender senão determinado número de vibrações. Tudo na vida é vibração. Pensamento é vibração. O que você fala é vibração. Tudo na vida é vibração. Tudo é sintonia, né? Então, quando você tem um pensamento positivo, um pensamento de amor, o que você atrai? O que você vibra? Qual é a sintonia que você faz? Uma sintonia positiva. Então, os espíritos benevolentes vão ficar ao seu lado, né? Agora, quando você só tem pensamentos negativos, pensamentos de raiva, de ódio, quem você acha que vai estar de braço dado contigo? Só os espíritos bem
Isso. Não se usa espírito, assim, eu não gosto de usar o termo inferior, mas o Arlindo está certo, né? Porque em algumas obras se usa esse termo, como tem gente que às vezes usa o termo espíritos ignorantes. Não ignorantes no sentido de cultura, porque às vezes esses espíritos sabem muito mais do que a gente, mas ignorantes no amor. Tá? Ignorantes no amor. Também pode ser trevosos? Os termos trevosos, tem gente que usa o termo trevoso porque seriam espíritos das trevas, mas não tem, né? Se for assim, a gente é tudo trevoso aqui. Acho que a melhor explicação para o entendimento é aquela das ondas do rádio, as ondas da televisão. Sim, das ondas do rádio. Se você sintoniza AM, não vai pegar FM. Não vai pegar FM. Se você planta abacate, Você não vai colher abacaxi. não vai colher abacaxi. Ou ao contrário, eu prefiro abacate. Mas você é o que você pensa, né? A cada um conforme as suas obras. Jesus já falou isso. A cada um conforme as suas obras. E tudo nos é dado conforme o nosso merecimento. Entendeu? Como se diz uma frase da pessoa sábia: se você semear vento, você pode ter tempestade. Isso. É isso aí. Tem várias frases sobre esse mesmo assunto, né? Primeira coisa que a gente tem que aprender, que se eu tivesse aprendido, não estava aqui, né? Porque eu não aprendi esse gênero até hoje. Que um velho sábio já falou isso lá na antiguidade. Conhece-te a ti mesmo. Quem falou? Sócrates. Isto. Sócrates. E a gente não consegue, a gente não se conhece, né? Eu ainda não me conheço. Comparando as restritas possibilidades humanas com as grandezas do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que tem devassado com a sua ciência problemas profundos. A astronomia terrena conhece que o Sol, por medidas aproximadas, é 1.300.000 vezes maior que a Terra e que a estrela Capela é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sabe que Arcturo equivale a milhares de sóis, iguais aos que nos ilumina. Está informada de que o Canopo corresponde a 8.760 sóis idênticos ao nosso. Reunidos, mediu as distâncias entre o nosso planeta e a Lua. Acompanha certos fenômenos em Marte, Saturno, Vênus e Júpiter. Sonda os milhões de sóis aglomerados na Via Láctea. Conhece as estrelas variáveis, as nebulosas espirituais e difusas. E não param as observações humanas na grandeza ilimitada do macrocosmo. Alguém entendeu isso aí? Será que assim fica mais fácil? Assim fica mais fácil. Canopo, 8.760 sóis. Arcturo, milhares de sóis. A estrela Capela, 5.800 sóis maior que o nosso. E aqui, tá vendo aquela estrela do lado da estrela Capela? Deixa eu ver se eu chego aqui para vocês verem. Tá vendo isso aqui? Sabe quem é esse aqui? É o nosso Sol. Caraca, esse aqui ia cair. É o nosso Sol. É o nosso Sol. Aqui é o Sol de Capela. Aqui é o Arcturo. E aqui é Canopo, né? E aqui os planetas e as dimensões. Aqui essas dimensões não estão corretas, mas foi só para exemplificar. Mas para vocês verem o quão o universo é gigante e o quanto nós somos pequenos. Tem uma camiseta que eu vi outro dia, é o desenho da Via Láctea inteira. Eu ainda vou comprar essa camiseta. Né? E está escrito assim: você está aqui. Aí você olha um ponto perdido no meio da Via Láctea. Você, que eu digo, planeta Terra. Você deu para ver um ponto? Dá. Ainda não? Dá para ver o ponto que eu acho que ele fez lá na setinha. Então, essa descrição aqui, na realidade, ele quis dizer que a astronomia, que a evolução na Terra, já conhece, isso em 1945, 46, já conhecia muita coisa, hoje conhece muito mais. Só que o conhecimento que eles têm lá, naquela época, a gente ainda não alcançou aqui ainda. Para vocês verem como o conhecimento lá, em nosso lar ou no mundo espiritual, é muito mais avançado. Aqui nós somos um rascunho mal feito do que tem lá. Quem leu aqui Violetas na Janela? Eu. Todo mundo leu. Quem leu Patrícia? Boa, Adriana. Patrícia,
que é a personagem... Patrícia não, perdão. A Casa do Escritor. Quem leu? Eu já li todo, Já. A Casa do Escritor é a história da Patrícia, né? Que é a personagem... É Patrícia, né? Que é a personagem do Violetas na Janela. E no livro A Casa do Escritor, ela se prepara para ser o espírito que vai se juntar à escritora que escreveu Vera Marisneck, né? Vera Lúcia... Vera Lúcia Marisneck, que escreveu essa série. E lá, ela vai para essa casa de escritor, é como se fosse uma faculdade para você se preparar para isso. E ela vê obras de arte que tinham aqui na Terra, as mesmas obras, só que com uma beleza muito mais evoluída, digamos, muito mais bela. A mesma obra. Como o André Luiz, no Nosso Lar, viu aquela obra... Sim. Foi no Nosso Lar? Não, foi no começo... Acho que foi no começo aqui do Mensageiros. Dos Mensageiros. Ele viu aquela obra que ele falava que era uma réplica. Na realidade, aqui era uma réplica. Do que tem lá. A ciência vai igualmente aos círculos atômicos, analisa a materialização da energia, o movimento dos elétrons, estuda o bombardeio de átomos e esquadrilha corpúsculos diversos. Mas todo esse trabalho com a colaboração das lunetas de alta potência e dos geradores de milhões de voltagem ainda é serviço que apenas identifica os aspectos exteriores da vida. Então, por mais que o ser humano, que a gente se esforce para conhecer o microcosmo, a gente ainda está só no exterior da vida. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros. Maravilhosas esferas que se penetram no olho humano sobre várias limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar perceptível. Então aqui ele relata aquilo que o Silvio falou, que eles tiveram que melhorar a percepção. A gente não tem, né, os nossos olhos não foram feitos para ver certas nuances que estão aqui ao nosso redor. Você imagina se a gente tivesse essa possibilidade, né? A gente ia ficar meio Baruel, né? Mais um pouco. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível, mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Isso em 1945, 46, agora a gente está bem mais avançado, a gente já discute mundo subatômico, já falamos sobre teorias das cordas, sobre uma série de coisas, né? Então já falamos sobre mundos paralelos, né? Já estamos chegando lá. O que seriam os mundos paralelos? Mundo espiritual, né? Mundo espiritual. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores das paisagens sob os nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende estas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. É da lei que não devemos ver senão o que possamos observar com proveito. Né? Então ele fala que muitos de nós teremos essa oportunidade de ver esses outros mundos quando a gente deixar a carne, quando a gente desencarnar. Aí a gente vai ver. Né? Até lá a gente só vê o que é aquilo que a gente pode tirar algum proveito. O homem descobre coisas para fazer bomba, para ter o poder. Então a gente não pode descobrir certas coisas, que é justamente para tolher. A bomba atômica, quem viu o filme, né? A bomba atômica realmente foi criada para a destruição. Mas, como nada Deus faz ao acaso, ela foi utilizada para outras. Hoje nós temos a mesma energia atômica nos favorece para exames, por exemplo. Né? Hoje você faz uma ressonância, algum tipo de exame que utiliza energia atômica para você ver o seu corpo. Então, é a lei da destruição, né, que está no livro, no Evangelho, no livro dos Espíritos, a lei da destruição. A lei da destruição vem para que a humanidade evolua de alguma forma.
A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, falar da Segunda Guerra Mundial, foi algo belo? Não, não foi. Foi algo legal? Não, não foi. Mas, durante a Segunda Guerra Mundial, muitos médicos aprenderam técnicas e acabaram descobrindo equipamentos que a gente usa até hoje, né? Então, nada se perde, nada se perde. Tudo que acontece nesse, tá vendo? Nessa altura, Aniceto calou-se. Comovido com as instruções, guardei religioso silêncio. Agora, em meio das sombras, divisava alguns vultos negros que pareciam fugir apressados, confundindo-se na treva das furnas próximas. Aquela imagem que eu te mostrei para vocês, né? Aqueles vultos. Nosso orientador avisou cauteloso: procuremos interromper os efeitos luminosos de nosso corpo espiritual. Bastará que pensem com vigor na necessidade dessa providência. Estamos atravessando extensa zona a que se acolhem muitos desventurados, e não é justo humilhar os que sofrem com a exibição de nossos bens. Isso é caridade. Humildade, caridade, amor. Quando eles se apagaram para não ofuscar os outros. Isso é caridade. Obedecendo ao conselho, verifiquei o efeito imediato. Os fios de luz que me irradiavam do corpo apagaram-se como por encanto. A excursão tornou-se menos agradável. Descíamos milagrosamente através dos despenhadeiros de longa extensão. A sombra fizera-se mais densa, a ventania mais lamentosa e impressionante. Após algum tempo de marcha em silêncio, divisamos ao longe um grande castelo iluminado. Aniceto fez um gesto significativo com o indicador e aplicou: é um dos postos de socorro de Campo da Paz. Muito bem. Então eles chegaram ao final da primeira parte da viagem, né? Na próxima semana a gente tem a segunda parte da continuação. Eles vão chegar no campo de socorro e lá a gente vai ver algumas coisas muito interessantes. E lá nós vamos ver coisas muito interessantes no Campo da Paz. Inclusive, eu não sei se é nesse capítulo que eles têm um equipamento lá no Campo da Paz para quebrar, né, as influências, mas não sei se é nesse capítulo. Os canhões de... Os canhões de... Mas não vamos dar spoiler. Aguarde. É bom o pessoal que está chegando hoje assistir os capítulos os anteriores. Ou ler, né? Dar uma lida rápida. Como sempre, né, a parte que o Arlindo mais gosta, temos a questão de interpretação. Capítulo 15. Vou fazer uma pergunta, eu não sei, talvez vocês não enxerguem, mas eu vou ler as respostas e aí vocês decidem qual que é a correta. Segundo as explicações de Aniceto, por que a maioria dos seres humanos encarnados não consegue perceber plenamente as regiões espirituais descritas durante a viagem? A. Porque a mente humana ainda não dispõe de instrumentos científicos suficientemente avançados para alcançar essas regiões sutis. B. Porque os sentidos físicos humanos captam apenas uma faixa limitada de vibrações, sendo necessária a ampliação das faculdades espirituais para tal percepção. Será? C. Porque essas regiões espirituais só se tornam acessíveis após o afastamento completo da influência mental da humanidade encarnada, ou seja, quando se desencarna. D. Porque a percepção dessas regiões depende exclusivamente da distância em relação à crosta terrestre. Alguém quer arriscar? A, B, C ou D? C. Eu sou mais a C. A C? Quem acha que é a B? A B também é. A B está bem próxima, mas eu ainda fiquei em dúvida, eu acho que... Bom, então vou lá. A B. Porque os sentidos físicos humanos captam apenas uma faixa limitada de vibrações, sendo necessária a ampliação das faculdades espirituais para tal percepção. O que eles fizeram em mensageiro antes de começar a descida? Sim, eles receberam. Mas a pergunta diz dos seres humanos encarnados e não dos espíritos desencarnados. Eles são desencarnados. Então, eles são desencarnados, mas Então, assim... por isso que eu fiquei nessa dúvida, porque a pergunta porque essas regiões... A C, vai. humanos. Porque as regiões espirituais só se tornam acessíveis após o afastamento completo da influência mental da humanidade encarnada. Se o cara está encarnado,
como é que ele vai fazer para se afastar da humanidade encarnada? Então não é a C. É assim mesmo. Não é a C. Não é assim? Não. Se, seres humanos encarnados, e aqui ele tem que se afastar da humanidade encarnada. Se ele está encarnado, ele não tem como se afastar da humanidade encarnada. Aí está a pegadinha. É a B. Porque independente de você estar no mundo espiritual ou não, quando você recebe um tratamento espiritual, ou quando você faz quando você se propõe a ser médium, e você tem algum tipo de mediunidade, você faz um curso de médiums e você aprende a controlar essa sua mediunidade, e você às vezes toma passes. Eu acho que a resposta não está bem formulada, não. Na minha opinião... A gente vai chegar lá. E você toma passes que auxiliam nesse seu desenvolvimento, você se aproxima de conseguir ver. Se você tiver a possibilidade de visão, né, da visão do mundo espiritual, beleza. Se falasse aí do desencarne, o desligamento da matéria, eu concordo. Vamos lá. Segundo as explicações de Aniceto, porque a maioria dos seres humanos encarnados não consegue perceber plenamente as regiões espirituais descritas durante a viagem. A gente não consegue ver. Os seres encarnados, obviamente. Seres encarnados. Nós estamos falando de seres encarnados, correto? Olha a resposta da C. Você teria que se afastar completamente da influência mental da humanidade encarnada, como se você está encarnado. Essa é a pegadinha. Desencarnando. Sim, mas a gente está falando de humanos encarnados. Mas e na B, onde ele fala sobre Não, aqui, porque os sentidos físicos humanos, sentidos físicos humanos captam apenas uma faixa limitada de vibrações, correto? Sendo necessária a ampliação das faculdades espirituais para tal percepção. Sim, ou seja, e onde está o desencarne que o Aniceto falou? Que a pessoa só vai conseguir... Não, esquece. Não, essa resposta é errada. Para mim não está completa ela. Não. A B. Porque não é essa a resposta. A resposta é a B. Não é a C. Você tem que estar falando dos encarnados. Vamos lá. Eu vou achar aqui o texto onde o Aniceto fala. Todo esse mundo de... Aqui, todo este mundo que vemos é continuação de nossa terra. Os olhos humanos veem apenas algumas expressões do vale em que se exercitam para a verdadeira visão espiritual, como nós outros que, observando agora alguma coisa, não estamos igualmente vendo tudo, tá? Este, André, é um domínio diferente. A percepção humana não consegue aprender senão um determinado número de vibrações. Comparando as restritas possibilidades humanas com a grandeza do universo infinito, os sentidos físicos são muitíssimos limitados. O homem recebe reduzido noticiário do mundo que lhe é moradia. É verdade que temos devassado com a ciência piriri. O que ele quer dizer... Deixa eu ver se aqui do outro fala aqui. Somente ao homem de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores da paisagem sob os nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. Só depois do desencarne. Mas ali a gente está falando de encarnados. Seres humanos encarnados, e aí eles... Vou voltar lá para a pergunta. Adoro quando dá B.O. Segundo as explicações de Aniceto, porque a maioria dos seres humanos encarnados não consegue perceber plenamente a região espiritual. Nascer, a pegadinha é que você tem que sair daqui, você teria que desencarnar. Só que a pergunta está falando de encarnados. Os encarnados não precisam desencarnar, né? Então, os encarnados também precisariam de uma ampliação das faculdades espirituais para tal percepção. Ainda fiquei com o pé atrás na resposta. Ela está bem formuladinha, mas para mim faltou mais alguma coisa na resposta. Na minha opinião, né? Cada um tem sua opinião. A próxima. Não tem outra. E aqui, para quem quiser depois, eu mando... Só uma que ele faz. É só para dar um... É só para... Gostei disso aí. A viagem, capítulo 15, a percepção espiritual além dos sentidos humanos. Então aqui tem os planos invisíveis, que são os mundos espirituais da Terra, tá? A humildade e a caridade, que é respeito aos sofredores. A ciência limitada, que apenas analisa aspectos exteriores. E a luz espiritual, que é o brilho da alma, gratidão e elevação, sintonia interior, que é isso que a gente precisa. Tá?
Próximo capítulo. Ah, não, ainda tem a ideia central. Alguém quer arriscar a ideia central do capítulo? Não? A limitação da percepção humana diante das múltiplas camadas da realidade espiritual é a necessidade do desenvolvimento das faculdades espirituais, aliada à humildade, à gratidão e à caridade, para transitar conscientemente pelos diferentes planos da vida. Então, que a limitação da percepção humana diante das múltiplas camadas de realidade espiritual é que eu acho que ele está faltando algum acento ali. E a necessidade do desenvolvimento das faculdades espirituais aliada à humildade, à gratidão e à caridade é o que é necessário, eu esqueci de colocar aqui, é o necessário para transitar conscientemente pelos diferentes planos da vida. Tá bom? Desculpem a minha falha aqui. E no próximo capítulo, no posto de socorro, a gente vai saber como funciona lá o posto de socorro que eles estão chegando no campo da paz. Alguém quer fazer alguma pergunta, reclamação? Não? Eu acho que mensageiro é um livro bem complicado, pelo menos do meu conhecimento. Você vê nosso lar, um livro bem mais simples. Mas conforme a gente vai avançando, o negócio vai ficar mais complicado, né? Nosso lar é como era o nome daquela cartilha que é do teu tempo? Não é do meu tempo. Caminho Suave.